todos. Peço que tomem seus lugares. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Rolf Gemperle como membro titular da Academia Nacional de Medicina na cadeira número 35. Convido o ex-presidente Pietro Novellino para tomar assento à mesa à minha direita. Convido o doutor Arlindo Chinaglia, deputado federal, para tomar assento à mesa. Convido o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina. Obrigado, Fábio. Obrigado por ter vindo. Convido o acadêmico Marcelo Morales, assessor do Senado Federal, para tomar assento à mesa. Convido o doutor Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, para tomar assento à mesa. Convido o doutor Denis Calazans, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Convido o doutor José Tariq, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Convido o doutor Volney Pitombo, presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Convido o doutor Leandro Pereira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional do Rio de Janeiro. Designo a comissão de honra para conduzir o novel acadêmico professor Rolf Gemperle ao recinto. Convido a acadêmica Thalita Franco, acadêmico Fernando Pires Vaz, acadêmico Celso Portela, acadêmico Jacob Kligerman e acadêmico Samir Haslan. E acadêmico Carlos Gesta.
Solicito a todos se manterem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Das margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona capa, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar. Convido o professor Rolf Gemperle para se dirigir à mesa, a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com os meus pares. Obrigado. Professor Rolf Gemperle. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina,
eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico Rolf Gemperle. Tenho a honra de lhe entregar o diploma de membro titular dessa Academia Bicentenária. Convido agora o acadêmico José Horácio Budibe para fazer a saudação ao novel acadêmico. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, querido amigo Francisco José Barcelos Sampaio, autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores, acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço ao presidente que me permitiu a maior honra dessa casa, que é ser designada para saudar um novel acadêmico. Eu fico feliz e orgulhoso de saudar em nome da Academia Nacional de Medicina o professor Rolf Gemperle. Essa oportunidade uso o dever com a academia a prazer de saudar um amigo, um irmão de tantos anos na vivência da história recente da cirurgia plástica brasileira. O Rolf, bem ao estilo de sua descendência suíça, teve uma milenar, rica, austera e brilhante trajetória nos muros da Universidade de São Paulo, desde os bancos de graduação até a situação atual de titular da disciplina de cirurgia plástica, cujo concurso, em 1915, tive o prazer de presenciar junto com cerca de 500 outras pessoas no auditório da USP, em cuja banca pontificava o presidente dessa casa, professor Francisco Sampaio, o acadêmico Fábio Jatene e o membro honorário Miguel Suruja. Esse evento foi, sem dúvida, o mais marcante que presenciei e que culminou com a sua aprovação em primeiro lugar. Nos formamos no mesmo ano, em 1976, e cursamos a residência em cirurgia plástica no mesmo período, término em 81. Ele na USP e eu no serviço do professor Pitangui, sem dúvida, os melhores da época. Fomos aprovados na prova de membro titular da SBCP no mesmo ano, em 81, e ele foi meu orientador de mestrado na USP em 97. Meu orientador no doutorado foi nosso presidente, professor Francisco Sampaio. Tivemos uma vida de amizade, parceria e companheirismo nesses 44 anos de exercício da cirurgia plástica. Hoje, Rolf culmina sua trajetória profissional, passando a pertencer à instituição médica mais antiga e de maior prestígio do nosso país. Instituição essa que não permite retorno, onde não há aposentadoria e onde irá conviver com seus pares, partilhando suas qualidades e suportando seus defeitos até o fim do seu ciclo biológico. Como ouvido o professor Sampaio, a Academia Nacional de Medicina não admite separação ou divórcio, apenas viuvez. A Academia Nacional de Medicina possui 204 anos, a mais antiga instituição científica cultural do Brasil, algo relevante em um país com pouca cultura, a tradição e a memória. Foi fundada em 30 de junho de 29, sob o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Por decreto da Regência Imperial, em 1835, mudou o nome para Academia Imperial de Medicina, com a finalidade de ser órgão consultivo do governo sobre saúde pública, medicina e ciências correlatas. Com a maioridade desse fantástico homem imperador D. Pedro II, esse se tornou o maior patrono da casa e, durante 50 anos, frequentou suas sessões e presidiu suas solenidades. Já com enfermidade avançada, presidiu pela última vez
a sessão de aniversário de academia em 30 de julho de 1889. Com o advento da República, foi renomeada a Academia Nacional de Medicina. Cada cadeira de titular possui um patrono com finalidade de honrar os grandes nomes da medicina nacional. É tradição que o empossado reverencia a memória do patrono e de seus antecessores, e nisso parece estar a suposta imortalidade do acadêmico. Desde sua criação, existiram apenas 679 membros titulares, sendo o professor Gemperle o acadêmico de número 680 a ocupar a cadeira número 35 da seção de cirurgia, vaga pelo falecimento do grande acadêmico Hernani Vitorino Aboim Silva. O professor Rolf Gemperle nasceu na cidade de São Paulo em 15 de setembro de 51, filho de Werner Gemperle, industrial, e Mary Gemperle, bibliotecária, e é pai de Ricardo Gemperle e Marina Gemperle, que lhe deu 2 netos, Anthony Gemperle e Sofia Gemperle Mary. Naquela cidade foi criado, estudou e vive até hoje. Seus pais nasceram na Suíça e vieram para o Brasil em 47 para trabalhar em uma empresa suíça. Após o término do contrato, resolveram ficar em nosso país. Talvez em consequência disso, também, Rolf fale com total fluência inglês, espanhol, alemão e com eficiência francês, italiano e dialetos suíços. Foi aluno do Colégio Visconde de Porto Seguro, onde cursou do primeiro ano ao científico. A partir daí, sua vida cultural, científica, foi uma linha reta ascendente dentro da USP. Aprovado no vestibular em 17º lugar, formou-se em 76 na mesma turma do acadêmico Giovanni Cerri. No 3º ano, ao cursar a disciplina de técnica cirúrgica por influência dos professores Eurico Bartos, Fábio Goff e José Sardes de Guimarães, tomou a decisão de se especializar na área cirúrgica. No 4º e 5º ano, foi monitor remunerado da disciplina de técnica cirúrgica. No internato, frequentou a clínica cirúrgica do aparelho digestivo com orientação e influência do professor Silvano Raia, situação que perdura até hoje, fazendo parte do grupo de estudo de trabalho de xenotransplante chefiado pelo incansável professor Raia. Esse grupo, basicamente, estuda a possibilidade de modificar geneticamente os suínos para obter órgãos para transplante em humanos. Desta época, o professor Arrigo Raia, Henrique Walter Penotti, Joaquim Gama Rodrigues, Ivan Seconello, Wilson Polari e Antônio Vasconcelos Macedo também deram grande influência em sua formação. Em 76, foi aprovado no concurso de residência em cirurgia geral na USP, onde permaneceu até 78. Nessa ocasião, por influência do Dr. Munir Cury, resolveu mudar seu rumo para a cirurgia plástica, fazendo os 3 anos de residência na própria USP, sob a chefia do professor Rolando Ludovic, ao quem auxiliou na clínica privada até 86. No final da residência, foi aceito para o doutorado no programa de pós-graduação do Departamento de Cirurgia da USP. No mesmo ano, o professor Silvano Raia, então diretor da Faculdade de Medicina, conseguiu a abertura de 5 vagas para a disciplina de cirurgia experimental, tendo contratado o professor Rolf Gemperle para a área de cirurgia plástica e o nosso honorário Miguel Surugi para a de urologia. Em 85, concluiu o doutorado com trabalho sobre sobrevivência de retalhos em Ilha, nos Jatos. Em 82, após a primeira publicação internacional sobre expansores, estabeleceu amizade e parceria com o professor Ernest Mander, do Milton Medical Center da Penn State University, onde foi professor visitante e pioneiro em nosso país no trabalho sobre o assunto. De 83 a 93, chefiou o grupo de tumores cutâneos do Serviço de Cirurgia Plástica da USP, hoje chefiado pelo Dr. Fábio Busnardo, que também chefia essa área no ICESP. Em 86, dando continuidade à sua atuação internacional, foi fundador da Sociedade do Cono Sul Americano de Cirurgia Plástica. Em 92, defendeu a livre docência na USP, com trabalho por expansão de tecidos de membros inferiores. Em 2001, quando eu era presidente da SCP Regional Rio, Rolf, diretor do curso da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, e João Carlos Sampaio Góes, aqui presente, presidente dessa mesma ISEPS, organizamos em conjunto
um congresso internacional da ISAP, junto com a Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, que foi o maior evento da especialidade naquela época, com um recorde de 1.000 inscritos, realizado uma grande tenda no Forte de Copacabana, com memorável jantar de encerramento na Ilha Fiscal. Nesse congresso também participou com brilhantismo outro grande irmão de especialidade, João Moraes do Prado Neto. No ano seguinte, ainda diretor do curso da ISAPS, enquanto eu era o National Secretary para o Brasil, fomos representar nosso país em um congresso em Taiwan, quando aconteceu um fato inusitado. Assistimos a uma palestra de um colega do Japão, quando tudo começou a tremer com bastante intensidade. Nós dois levantamos imediatamente e ninguém mais se mexeu. Aí, meio sem graça, sentei novamente e perguntou ao cirurgião ao meu lado o que era aquilo. Ele, com a tranquilidade que nós comentaríamos um trovão ou uma ventania, falou: é um terremoto. Depois percebemos que eles ocorriam todos os dias, mais uma vez por dia. Nessa época, assumiu a chefia do grupo de contorno corporal, que incluía todos os tipos de deformidades, assim como os pacientes egressos dos tratamentos de cirurgia bariátrica, onde permaneceu até assumir a chefia do Serviço de Cirurgia da Plástica da USP em 2013. Grandes colaboradores desse período foram Miguel Mondolin, Wilson Sintra, Alexandre Munhoz e Fábio Busnardo. Em 2001, assumiu a coordenação do programa de pós-graduação de Clínica Cirúrgica da USP. Em 2013, assumiu a chefia do Serviço de Cirurgia Plástica, onde permaneceu até hoje. Grandes amigos e colaboradores dessa data foram o Dr. Diógenes, Araldo, Júlio Moraes Besteiro, Raul Couto Sucena, João Carlos Sampaio Góes, Aldo Rodrigues e os acadêmicos Giovanni Serri, Samir Raslan e Miguel Suruja. Publicou 251 trabalhos, 72 capítulos em livro, 18 capítulos de livro no exterior e 5 livros. Desde 1995, é titular da cadeira 127 da Academia de Medicina de São Paulo. Hoje é membro emérito. Essa trajetória suíçamente linear contraste com a singular vida extramuros acadêmicos. Rolf foi bicampeão da Seleção Brasileira de Rugby, disputou um campeonato sul-americano na classe Pinguim, na Argentina, foi piloto de competição de kart, Palio, Corsa, Stock Car, Courier, Clio, Mini Cooper, Ômega, Astra, BMW e Picape, onde foi vice-campeão brasileiro. Hoje pratica adestramento hípico. Como ninguém é perfeito, é corintiano. Uma ocasião, estava em seu BMW, mecânico naturalmente, em uma das marginais de São Paulo, com aquele trânsito infernal, e brinquei: o que adianta ser piloto com um trânsito desse? Aí ele me mostrou. Estou sem fôlego até hoje. Ao término de nossas residências e com o início da intensa participação nos congressos, observamos que os grandes cirurgiões egressos da USP e do curso do professor Pitangui simplesmente não se falavam quando se cruzavam nos congressos. Aquilo nos parecia totalmente real. E quando o Rolf presidia a Associação dos Ex-Alunos da USP e eu a Associação dos Ex-Alunos do professor Pitangui, organizamos no Hotel Meridian, no Rio de Janeiro, o primeiro encontro AESP-USP, em março de 1993, onde, para alívio geral, esse gelo foi quebrado e os grandes cirurgiões de ambas as escolas, enfim, confraternizaram. A campanha de Rolf foi sóbria, elegante e correta, sem excesso, e assim foi aprovado com o expressivo número de 68 votos. Querido confrade, amigo e irmão Rolf Gemperle, você é uma das mais expressivas de lideranças e reservas de moral de nossa especialidade. Para mim é uma grande honra e alegria recebê-lo como meu titular da Academia Nacional de Medicina. Querido Rolf, vamos continuar caminhando juntos em mais essa etapa de nossa vida. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Zará Sabudive, pela recepção ao nosso novo acadêmico. Convido o acadêmico Rolf Gemperle para que pronuncie seu discurso de posse.
Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco José Barcelos Sampaio. Em seu nome, saúdo os demais membros da mesa e acadêmicos e acadêmicas. Senhoras e senhores, boa noite. A honra e o júbilo que se apossam de minha alma ao ascender a esta douta academia são proporcionais ao elevadíssimo conceito desta casa. Hoje posso afirmar, sem falsa modéstia, que estou participando com os senhores acadêmicos o ápice de minha carreira profissional e acadêmica. Cito o acadêmico Paulo Couto, que enfatizou as palavras de Aloísio de Castro, que, ao tomar posse na presidência desta academia, em 1937, afirmou: o nosso propósito é conservar nossa tradição, essa austera tradição formada em mais de um século e que pôs a academia como altíssima expressão do espírito científico brasileiro. Ininterruptamente, durante esse largo tempo, ela tem servido com inquebrável elevação à nossa cultura médica, reunindo em seu seio, na sucessão dos anos, homens dignos e ilustres que souberam honrar a nossa profissão e o nosso ideal científico, honrando igualmente o Brasil. Passados 86 anos, tenho certeza de que esta afirmação permanece atualizada. Irei iniciar minha narrativa com um questionamento talvez estranho, dada a importância de estar neste momento presente a este púlpito. Os passos que dei em minha vida acadêmica e profissional ocorreram, ora, por determinação própria e ora, noutras ocasiões, quando conduzido pelos fatos como regra, todos muito favoráveis. A academia sempre foi um sonho distante, uma quimera, como se fosse algo inatingível, aquilo que se aspira e que nunca sabemos se somos merecedores ou que se possa atingir. O primeiro contato com a academia ocorreu a ser convidado pela acadêmica Thalita Franco e os acadêmicos Cláudio Cardoso de Castro e José Horácio Abudib a ministrar aulas em alguns simpósios da casa na área da cirurgia plástica. Nunca imaginei que, em algum momento, tivesse a oportunidade de adentrar nesta casa. A amizade que tenho pelo acadêmico José Horácio vem de longa data, a época em que éramos jovens residentes. Algo de positivo sempre aconteceu entre nós. Nas pelejas futebolísticas, éramos adversários duros nas disputas. No entanto, isso não impediu que, com o passar do tempo, a amizade se tornasse sólida e pudemos alcançar uma relação que possa afirmar de traços familiares. Passado algum tempo, eis que no ano passado o acadêmico José Horácio sugere que eu me inscreva uma vaga na academia. A academia é muito rigorosa em seus rituais e, durante a candidatura, segui tudo dentro do que a academia exige e, assim, fui orientado por um número significativo de acadêmicos, os quais agradeço de forma humilde e sincera. Segundo a tradição desta academia, o presidente nomeia uma comissão de acadêmicos para acompanhar o novel acadêmico a adentrar no salão de posse, este anfiteatro, denominado Miguel Couto. Agradeço ao presidente Francisco Sampaio a orientação e as sugestões. Estou tendo, no dia de hoje, o privilégio de ser introduzido pelos honoráveis e queridos confrades por ordem alfabética: Carlos Giesta, Celso Portela, Fernando Pires Vaz, Jacob Kligerman, Samir Laslan e Thalita Franco. Todos foram de fundamental importância e imprescindíveis no apoio à minha candidatura ao longo desta caminhada. Eles representam todos os acadêmicos e as acadêmicas que gostaria de homenagear pela forma gentil que me receberam e os diálogos extremamente profícuos aos quais saúdo de forma muito respeitosa. História da Academia Nacional de Medicina. Relato de forma sucinta alguns fatos históricos desta academia. A vinda da família real ao Brasil modificou completamente a forma como a saúde era exercida no país. Houve uma consolidação de um corpo médico nacional e o combate às práticas populares de cura, com a fundação das Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de Janeiro, em 1813, e da Bahia, em 1815.
da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829, e a transformação das academias em faculdades de medicina, em 1832. No caso da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, fundada por um pequeno grupo de médicos que exerciam suas atividades na Santa Casa de Misericórdia, que ainda existe aqui, logo atrás do prédio, ela foi criada segundo as concepções teóricas do movimento neo-hipocrático, concepção esta ambientalista da medicina baseada nas relações entre sociedade, doença e natureza. Essa sociedade só conseguiu sobreviver graças à sua transformação em 1835 em Academia Imperial de Medicina, buscando atualizar a pauta higienista e anatomoclínica europeia trazida para o Brasil. Ao se considerar a medicina no Império como pré-científica, pelo fato que o ambiente cultural dos anos 800 não ser favorável à prática científica, louva-se a experimentação praticada quase que exclusivamente por médicos da Escola Tropicalista Baiana, em suas pesquisas sobre doenças tropicais, vistos como antecessores da geração de Oswaldo Cruz. A Faculdade de Medicina e a Academia Imperial de Medicina foram consideradas como instituições voltadas à produção de saberes para possibilitar a perspectiva política de higienização do espaço urbano, dentro do contexto de expansão espacial e demográfica da cidade. Em 1822, Joaquim Cândido Soares de Meireles formou-se pelo curso de Medicina Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, conhecendo as seções da Academia de Medicina de Paris, idealizou uma associação que promovesse reuniões para aperfeiçoar os conhecimentos médicos. Em 1829, fundou com um grupo de médicos a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi realizada a primeira sessão oficial com a presença de Dom Pedro I. Em 1835, por decreto imperial, cria-se a Academia Imperial de Medicina, com a presença do menor de idade, Dom Pedro II, que comparecia às sessões solenes até 1889. Com a inauguração do regime republicano e o decreto 9º, de 21 de novembro de 89, instituído pelo governo provisório, a academia passou a ser denominada de Academia Nacional de Medicina. A evolução desta academia mantém-se inalterada em seus objetivos, que é contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento de práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões da saúde e da educação médica. As reuniões semanais a tornam a mais antiga e a única entidade cultural e científica a reunir-se regularmente e ininterruptamente por tanto tempo. Trata-se, além de manter as tradições, adaptar-se e interagir às inovações e avanços da medicina, com o objetivo, em primeiro lugar, de seguir uma agenda voltada aos anseios legítimos da população. Isso se consegue somente com o fortalecimento das universidades e academias, que devem ser protagonistas desse processo. Saudação ao meu paraninfo. Deve um nível acadêmico homenagear o orador que o saúda nesta cerimônia. Falar do acadêmico, professor José Horácio Abudib, é muito fácil por conhecê-lo sobejamente. No entanto, após seu discurso, torna-se mais árduo. O acadêmico é membro dessa academia desde 2017, a quem agradeço as gentis palavras, embora tenha exagerado nos elogios, fruto, com certeza, de nossa intensa e longa amizade. Sempre tive o acadêmico Abudib em alta estima, não só por sua dedicação ao ensino, mas pela preocupação com o desenvolvimento e o futuro de nossa especialidade, que vem sendo tratada atualmente por um número significativo de especialistas de forma supérflua e leviana. Formou-se pela Universidade de Brasília em 76, no mesmo ano em que me formei. Em 97, defendeu a tese de mestrado pela Universidade de São Paulo, época em que tivemos enorme satisfação em poder colaborar com este grande cirurgião e que, posteriormente, defendeu tese de doutorado pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2014. Exerceu enorme atividade societária, tanto como presidente da Regional do Rio de Janeiro, como bem a presidência nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de 2012 e 2013. Da mesma universidade, tornou-se responsável pela cadeira de cirurgia plástica em 2002, cargo em que exerceu até o ano de 2020, quando de sua aposentadoria.
Agraciado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto em 1994 e com o título de cidadão honorário pela sua dedicação à população do Rio de Janeiro. Na ocasião de sua candidatura a membro da Academia Nacional de Medicina, apresentou memória intitulada Bases Anatômicas para a Cirurgia do Rejuvenescimento Facial, área em que é reconhecido nacional e internacionalmente e saudado com uma carreira consolidada de respeito e muita admiração. Exemplo a ser seguido. Até gostaria de discorrer mais sobre esse ilustre acadêmico, porém esse lapso temporal é exíguo e não permite maiores dissertações. Como é tradição da Academia Nacional de Medicina, farei homenagem a algumas personalidades que marcaram a história da medicina no Brasil e reverenciar a vida e a memória dos acadêmicos que me antecederam na cadeira 35, pois é a tradição que rege a imortalidade acadêmica. Gostaria de prestar homenagem a dois ilustres cirurgiões plásticos que fizeram parte da academia e que marcaram a história da cirurgia plástica de forma significativa e muita minha honra seguir os passos desses acadêmicos. Ivo Elcio Jardim de Campos Pitangui, nascido em julho de 1923 em Belo Horizonte, iniciou curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde permaneceu até o 4º ano, transferindo-se para a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde formou-se em 1946. Iniciou sua formação cirúrgica no Hospital do Pronto-Socorro, atual Hospital Souza Aguiar, onde contou com a tutoria de professores ilustres como Jorge de Moraes Grey, Josias de Freitas e Hugo Pinheiro Guimarães, todos que faziam parte desta academia à época. No final dos anos 40, a cirurgia plástica ainda não era reconhecida como especialidade médica. Com a bolsa de estudos, Ivo Pitangui partiu para os Estados Unidos, onde atuou como cirurgião residente no Hospital Bethesda, em Ohio, e frequentou também a Mayo Clinic, em Minnesota, e o Serviço de Cirurgia Plástica do Dr. John Marques Converse, referência mundial à época, em New York. Em 1949, de volta ao Brasil, criou o Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Atuou ainda no Serviço de Queimaduras e de Cirurgia Reparadora do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, entre 1952 e 1955. Organizou o Serviço de Queimados do Hospital Antônio Pedro após o incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, acontecimento que despertou a atenção de todos para a real importância social da cirurgia plástica. Sob sua orientação, a Clínica Ivo Pitangui, Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e serviços associados organizou o curso de 3 anos de pós-graduação em cirurgia plástica pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, criado em 1960, e que formou mais de 500 cirurgiões plásticos de mais de 40 países. Membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras, Ivo Pitangui, além de ter sido um dos mais renomados cirurgiões plásticos do mundo, foi referência para todos nós, e sua obra jamais será esquecida. Foi membro das mais respeitadas entidades acadêmicas e culturais. Obteve o título de doutor honoris causa por mais de 15 universidades, entre elas Universidade de Tel Aviv, Universidade Autônoma de Guadalajara e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras. O professor Pitangui fez do Brasil a principal referência mundial em cirurgia plástica, ao desenvolver técnicas nas áreas de estética e de reparação, que transmitiu a dezenas de alunos do mundo inteiro. Faleceu no Rio de Janeiro em agosto de 2016. Segunda pessoa que eu vou homenagear, Ricardo José Lopes da Cruz. O acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz nasceu no Rio de Janeiro em abril de 54. Graduou-se em medicina em 77 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, internato e residência em cirurgia geral no Hospital Federal de Ipanema, cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer, INCA, e completou sua formação na área de cirurgia crânio e maxilofacial no Departamento de Cirurgia Plástica da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC Rio de Janeiro. Tomou posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina em março de 2014. Criou e chefiou o Serviço de Cirurgia Maxilofacial do Hospital Federal de Ipanema e foi médico do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
do Instituto Nacional do Câncer, de 85 a 90. Em 2003, criou e chefiou o Centro de Atenção Especializada em Cirurgia Crânio-Maxilofacial do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, atendendo a pacientes com deformidades congênitas do desenvolvimento e adquiridas por traumas e tumores do esqueleto crânio-facial. Membro honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar. Faleceu em dezembro de 2020, na cidade do Rio de Janeiro. Saúdo ainda os atuais acadêmicos cirurgiões plásticos desta casa: Thalita Romero Franco, ocupante da cadeira 37, Cláudio Cardoso de Castro, da cadeira 74, e José Horácio Costa Aboudibe Júnior, da cadeira 40. Meu maior respeito e admiração por esses ilustres pares de notório saber. Acerca do patrono e dos acadêmicos que me antecederam na cadeira 35. Em 1963, os membros da academia escolheram um patrono para cada uma das 100 cadeiras dessa egrégia casa. Patrono é a personalidade que foi escolhida para se tornar o padrinho de uma determinada cadeira, que recebe homenagem durante a posse de um nível acadêmico. A imortalidade reside na reverência que se presta ao patrono e acadêmicos que me antecederam na cadeira 35. O patrono desta cadeira é o acadêmico José Thompson Mota, o segundo ocupante da cadeira em 1938. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina em 1906 e eleito membro honorário da Academia Nacional de Medicina em 1936. O acadêmico José Thompson Mota foi diretor do Hospital São Francisco de Assis, presidente da Assistência Hospitalar do Brasil, administrador de Higiene e Assistência Pública do Distrito Federal e professor da cadeira de Fisiologia da Faculdade de Medicina. Além disso, professor das cadeiras de Patologia e de Doenças Tropicais da Escola Ananeri, secretário-geral do Departamento Nacional de Saúde Pública, assistente do curso de Clínica Médico, regido por Carlos Chagas. Ante a precariedade das instalações do Hospital São Francisco de Assis e a necessidade de expansão do serviço de obstetrícia, o então diretor Thompson Mota consegue obter recursos para a construção de um novo edifício, cujo nome veio honrar a fachada da nova unidade denominada Maternidade Thompson Mota. Como delegado brasileiro, permaneceu na Europa e América do Norte em 1927 para estruturar grande plano de Organização Nacional de Assistência Hospitalar. Na campanha contra a febre amarela, em 1928, foi destacada a figura do Departamento Nacional de Saúde Pública ao lado de Clementino Fraga. José Thompson Mota faleceu na cidade do Rio de Janeiro em agosto de 1944. Por oportuno retroagindo no tempo, o primeiro ocupante da cadeira número 35 foi o acadêmico Francisco de Castro Araújo, que nasceu em dezembro de 1889 no Rio de Janeiro. Formou-se em 1911 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tendo defendido tese de doutorado na mesma instituição. Candidatou-se à vaga declarada aberta na seção de cirurgia pelo falecimento do acadêmico Benjamin Batista, ocorrido em novembro de 1934. A cerimônia de posse ocorreu em sessão em junho de 1936, sob a presidência do acadêmico Alfredo Monteiro, e a comissão que acompanhou o novo titular ao recinto era composta dos acadêmicos Alfredo Monteiro e Otávio Pinto. Dentre seus principais títulos destacam-se assistente de obstetrícia da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e diretor do Serviço do Pronto-Socorro do Rio de Janeiro. Professor da Escola de Medicina e Cirurgia de Propedêutica Cirúrgica, de Patologia Cirúrgica e Clínica Urológica, além de catedrático de Clínica Traumatológica e chefe do Serviço de Cirurgia da Cruz Vermelha. Diretor do Serviço de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade de Urologia do Rio de Janeiro. O acadêmico Francisco de Castro Araújo faleceu em agosto de 1953, no Rio de Janeiro. O terceiro ocupante da cadeira 35 foi o acadêmico Cícero Bastos Monteiro, em agosto de 1956. Nascido em junho de 1913, na cidade do Rio de Janeiro, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, exerceu os cargos de presidente da seção de cirurgia
e diretor da Biblioteca e Arquivo desta academia. Marcou sua presença como destacado cirurgião no Hospital de Pronto-Socorro e chefe da Clínica do Serviço de Cirurgia Samuel Ferreira, diretor do Departamento de Assistência Hospitalar da Secretaria de Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal e chefe de clínica da 13ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia. Foi professor titular da Escola de Enfermagem da Secretaria de Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal e professor de Cirurgia de Urgência da Escola de Pós-Graduação Médica da Sociedade de Medicina e Cirurgia, além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Trabalhos científicos de grande valor, rendendo-lhe prêmios consagrados com medalha de ouro, General Souza Ferreira, pela Academia Brasileira de Medicina Militar, com a monografia Gastrectomia em Úlceras Perfuradas, e medalha de ouro Hilário Gouveia, desta douta academia. Faleceu em setembro de 1982, na cidade do Rio de Janeiro. O quarto ocupante da cadeira 35 e meu antecessor foi o acadêmico Hernani Vitorino Amorim Silva, eleito em julho de 1983 e tomando posse em setembro do mesmo ano. Nasceu em janeiro de 1927 em Juazeiro do Norte, Ceará. Realizou o curso de medicina da faculdade, cursou o curso médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo sido monitor das cadeiras de anatomia, histologia e interno de clínica cirúrgica. Graduou-se em 1950, em 1951, e ingressou por concurso no quadro de médicos do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil, obtendo a aprovação em primeiro lugar, serviço no qual, após brilhante carreira, atingiu o posto de vice-almirante, a mais alta patente que um médico pode alcançar na medicina, na Marinha. Em 1980, assumiu a direção do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde criou a Escola de Saúde e o Instituto de Pesquisa, que o transformou em um dos centros mais avançados da medicina brasileira. Professor titular do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, na cadeira de Cirurgia Geral e Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar, professor adjunto de Técnica Operatória da Escola Médica da Fundação Souza Marques, membro titular do Colégio Mundial de Cirurgiões do Aparelho Digestivo, membro titular do Colégio Americano de Cirurgiões Militares, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião de sua candidatura a membro titular da Academia Nacional de Medicina, apresentou memória intitulada Isquemia Hepática, Contribuição Experimental à Cirurgia do Fígado. Faleceu em junho de 2020. É uma grande honra e responsabilidade sucedê-lo nesta academia e procurarei honrar seu legado. Agradeço também ao atual presidente, o acadêmico Francisco José Barcelos Sampaio, pela distinção de receber de suas mãos a medalha e o diploma desta erudita academia, a qual muito me honra. Peço licença para me dirigir em especial ao professor Francisco Sampaio, que com competência e sabedoria tem dirigido os destinos deste centenário sodalício. Grande conhecedor desta instituição, admirável por sua erudição, inteligente e enorme capacidade de liderança. Tive a honra de conhecê-lo em 2015, por ocasião do meu concurso ao cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, quando fez parte da banca examinadora. Diziam que era muito rígido e crítico. Suava frio, mas me controlava. Mas só foi passageira essa tensão. Um lorde em sua arguição. Fiquei com a certeza que estava à frente a um grande médico e pesquisador. É professor titular do Centro Biomédico da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desde 1995, onde criou e coordenou o curso de pós-graduação em Fisiopatologia, Ciências Urológicas e Cirúrgicas. É pesquisador 1A do CNPq desde 1986 e pesquisador da FAPER, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Foi coordenador da Medicina 3, Cirurgia, de 2005 a 2011, da CAPES, ligado ao Ministério da Educação e Cultura, período em que esta área passou da posição mundial de 17º para 8º em produção científica.
considerado como um dos maiores produtores de trabalhos científicos em nosso país. Também agradeço ao professor Celso Marques Portela, atual presidente da seção de cirurgia para o período 2022 a 2023, graduado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina em 1961, doutor em Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio, em 1968, e livre-docente em Clínica Cirúrgica em 1969. Em 2019, recebeu por unanimidade o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões, conferido anualmente ao cirurgião de maior destaque nacional no período. Só posso agradecer a forma como aceitaram minha disposição em concorrer a uma vaga desta academia e serei eternamente grato pelo apoio obtido. Senhoras e senhores, reza a tradição que o novel acadêmico discorra acerca de algum tema relevante da medicina ao encerrar seu discurso. O tema que pretendo expor no dia de hoje refere-se à abertura indiscriminada de faculdades de medicina em nosso país, o que tem causado enorme preocupação no meio médico. Atualmente, o Brasil conta com 392 escolas médicas em funcionamento para uma população de aproximadamente 220 milhões. E, pasmem, aproximadamente outras 200 instituições estão com liminares para serem abertas imediatamente. Para análise de comparação, a Índia possui 396 instituições de ensino médico para 1,4 bilhões de habitantes. No entanto, existe um paradoxo do aumento substancial do número de médicos e a escassez dos mesmos nos estados mais distantes do Sul e do Sudeste. Para esclarecer melhor essa situação, irei citar alguns dados significativos. No Brasil, o número de médicos é 2,56 médicos por 1.000 habitantes, enquanto os Estados Unidos da América é 2,6. Isso significa que temos médicos em número suficiente. No ano de 2000, tínhamos 230 mil médicos aproximadamente. Em 2020, foram computados 502 mil profissionais. Ocorre que existe uma desigualdade na distribuição geográfica dos médicos, com 6,13 médicos por 1.000 habitantes nas capitais versus 1,84 nos interiores. E, para nível de comparação, existem 13,7 na cidade de Vitória, Espírito Santo, 10,68 em Florianópolis, Santa Catarina, 9,94 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e 1,18 no estado do Pará. Em 2013, quando ficou instituído o programa do Mais Médicos, existiam 222 cursos de medicina, com 20.570 alunos matriculados. Em 2023, após 10 anos, possuímos 392 cursos com 42.459 alunos. A projeção para 2035, pasmem os senhores, teremos 1.215.794 médicos em nosso país. Isto é, dobraremos o número de médicos em 12 anos se forem abertos os 245 cursos judicializados. Outro fato a se lembrar e questionar é qual a formação desses médicos. Este fenômeno ocorre pelo descompasso entre a abertura exagerada das escolas médicas e a falta de docentes preparados para o ensino, além da falta de estruturas educacionais e de treinamento dessas instituições. Preocupa nessa atual situação a constatação da deterioração da qualidade da formação médica. Outro fato que causa espanto e preocupação é que existe um número significativo de médicos que não realizaram residência nem especialização, calculados em torno de 172 mil no ano de 2022. Acrescente-se a isto o fato de que a grande maioria das residências médicas encontra-se na região sudeste e verificou-se que a grande maioria destes médicos residentes continuava a permanecer nas regiões onde cursaram sua residência e ou especialidade. As residências médicas, por outro lado, quando avaliadas em nosso país, demonstraram que 61,5% destas encontram-se em 4 estados, 33,3% em São Paulo, 10% no Rio de Janeiro, 11% em Minas Gerais e 7% no Rio Grande do Sul. O processo de autorização de novas escolas médicas requer uma rede de saúde do município que ofereça aos alunos leitos de internação
para o desenvolvimento das suas habilidades, equipes de saúde da família e unidades de saúde escola com ambulatórios de diversas especialidades. Outra exigência que precisa ser levada em consideração refere-se à oferta de professores qualificados em número suficiente, projetos pedagógicos inovadores e o compromisso da escola médica com a qualidade regional do SUS, e a existência de rede de atenção à saúde suficiente para o ensino e o treinamento profissional, além de salas de aula, laboratórios e bibliotecas em boas condições de acessibilidade. Pelos dados, verificamos que urge organizar uma carreira de Estado para os médicos, com o intuito de efetivamente realizar a distribuição equilibrada dos médicos em nosso país. Quero externar aqui, externar meu amor e gratidão por estar presente aqui a minha família e meus amigos, que considero todos como uma família. A família é a entidade mais significativa de um indivíduo. Nela posso depositar meu amor e ter o apoio necessário para atingir meus objetivos e a necessária segurança emocional. Agradecer à família é uma forma de reconhecer o quanto ela é importante e valorizada por mim. Encontram-se presentes meu irmão Werner, anestesista, meus filhos Ricardo e Marina, minha cunhada Janaína, meu genro Filipe e os netos Antônio e Sofia, e o Arthur, este é caminho. Agradecer à família é uma forma de cultivar a felicidade e a positividade em nossas vidas, para que possamos servir de exemplo. Isso faz-se necessário com dedicação espontânea e muita disciplina. A gratidão por tudo que consegui conquistar é uma emoção positiva, que me ajudou a cultivar relacionamentos saudáveis e eternos. Estou reconhecendo essas amizades de forma muito intensa, ressaltando o seu papel em minha vida. Os agradecimentos são inúmeros, no entanto, deixo registrado aqui minha gratidão aos que me auxiliaram durante toda a minha vida a atingir meus objetivos e minha história profissional, pelos quais nutro respeito e admiração, uma parte significativa deles aqui presente. Os agradecimentos são inúmeros, no entanto, deixo registrado minha gratidão aos que me auxiliaram durante toda a minha vida. Sempre utilizo uma frase, que ninguém faz sucesso sozinho. Sempre tive como meta a excelência, que nunca é um acaso, mas sim o resultado de uma disciplina espartana, intenso esforço, execução de forma inteligente e representa a escolha certa e sábia de muitas alternativas. O nosso destino, às vezes, é a escolha, em outras ocasiões, o acaso. Agradeço a Universidade de São Paulo, classificada no 85º lugar no ranking mundial, em cuja faculdade de medicina me formei. Cabe também uma específica menção ao Hospital das Clínicas da FMUSP, onde fiz residências em cirurgia e em cirurgia plástica, atualmente considerada a 23ª do mundo, atrás apenas de universidades americanas e uma da China, que me enchem muito de orgulho. Aos professores colaboradores, meus sinceros agradecimentos e elogios. Sinto-me confortável em agradecer a generosa e afetiva acolhida de todas as acadêmicas e acadêmicos durante a campanha e, principalmente, pelo expressivo apoio na eleição. A todos, sem exceção, sou grato e ciente de minha responsabilidade. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, acadêmico Rolf Gemperle, pelo seu discurso de posse. Estimada acadêmica Thalita Franco, estimados acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, familiares do acadêmico Rolf Gemperle, querido Rolf. No dia de ontem, essa casa comemorou com um belo simpósio os 100 anos de nascimento de Ivo Pitangui e os 50 anos de Ivo Pitangui nessa casa, quando tomou posse em 1973. Ivo Pitangui já foi falado por Rolf, mas foi tenista, mergulhador, submarino, foi piloto de avião,
motociclista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e foi também tema de enredo de escola de samba. Pitangui, entretanto, foi o maior cirurgião plástico da história do Brasil e formou uma escola de cirurgia plástica com a presença de discípulos em atividade hoje em mais de 50 países, e por isso elevou a cirurgia plástica brasileira a níveis mundiais. Eu digo que Pitangui, falei ontem, foi um dos brasileiros mais famosos da história, e pode se considerar ao lado de Pelé, Ayrton Senna, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Oscar Niemeyer, Santos Dumont, Garrincha, Villa-Lobos, Dom Pedro II, Rui Barbosa, entre outros. E por isso, senhoras e senhores, essa é a Semana da Cirurgia Plástica na Academia Nacional de Medicina. Por isso, ouvimos hoje aqui dois cultores da especialidade. De um lado, Zé Horácio Abudib, e do outro, Rolf Gemperle. Zé Horácio Abudib, meu amigo, meu irmão de longa data, tem sido meu companheiro de luta em muitas atividades universitárias e também na Academia de Medicina. Zé Horácio Abudib, ao lado do Cláudio Cardoso de Castro, que hoje não pôde estar presente, foram alunos e amigos do Pitangui, mas formaram também uma escola de cirurgia plástica importante, produtiva e respeitada. E deixaram um enorme legado na nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Zé Horácio Abudib entrou nessa casa em 2017 como membro titular, e eu tive a honra de recebê-lo. Aqui conquistou a todos, com sua competência, simpatia, charme, disponibilidade, estando sempre pronto a ajudar. Assim, agradeço, querido acadêmico Zé Horácio Abudib, a bela saudação que fez ao novel acadêmico, fez em nosso nome, em nome da Academia Nacional de Medicina. Segundo o regimento dessa casa, o orador designado para saudar o novel acadêmico fará em nome da academia, por indicação do presidente, de comum acordo com o recipiendário. E claro que ninguém melhor do que Zé Horácio Abudib para saudar seu amigo Rolf Gemperle. Rolf segue tanto a tradição que me telefonou e perguntou: quem você acha que deve me saudar? Quem o senhor indica? Foi claro que Zé Horácio. Ele, pô, graças a Deus. E aí se sentiu aliviado. São amigos há mais de 30 anos. O acadêmico Abudib, desde que entrou nessa casa, é cultor também das tradições e não desliza. Zé Horácio não desliza. Sempre se orienta com os mais antigos e experientes sobre o que deve e o que não deve ser feito na Academia de Medicina. Por isso tem sucesso. Assim, fez um discurso homenageando o empossado e a nossa academia. E agradeço, Zé Horácio, de ter feito um overview da história da academia. Contou rapidamente, cirurgicamente, um pouco da nossa história bicentenária. Conheço bem Zé Horácio, que foi seu principal padrinho e orientador da campanha acadêmica do Rolf. É homem obstinado e, quando se envolve em uma campanha, vai fundo nessa tarefa. Falou com todos, enalteceu as qualidades do seu amigo e candidato e o orientou adequadamente. Zé Horácio é prudente quando deve ser, mas é agressivo quando necessário. E assim foi um padrinho perfeito. Querido Zé Horácio, muito obrigado em nome da Academia Nacional de Medicina pela sua saudação e por todo o seu amor a essa casa. Muito obrigado também por esse resumo de nossa história e tradição. Acadêmico, agradeço aos queridos acadêmicos Celso Marcos Portela, Thalita Franco, Fernando Vaz, Samir Raslan, Jacó Kligerman e Carlos Gesta, que fizeram parte dessa comissão que introduziu nosso querido Rolf a esse plenário, representando a secção de cirurgia de forma genuína, excepcional, espetacular. Querido Rolf Gemperle, Vossa Excelência penetra nessa casa ocupando a cadeira número 35 com grande júbilo, após uma bela campanha, diria que uma campanha irretocável. Costumo dizer que, além de excelente currículo, atividade médica e acadêmica em contestes, o candidato nessa casa, para ter grande sucesso, deve ter algum charme.
Não é fundamental, mas é desejável. E ajuda. E isso a dupla Zé Horácio Abudib e Rolf Gemperle tem de sobra. E assim eles circularam nessa campanha à vontade por essa casa, bailando, dançando, conquistando. E assim são personalidades fascinantes que hoje nós ouvimos. Rolf Gemperle fez a campanha dentro das tradições acadêmicas, serena, mas com a convicção de quem conhece seu valor. Visitou a todos, apresentou material de excelência intrínseca pela qualidade de sua produção acadêmica, mas também de uma qualidade pictórica impressionante, própria do cultor da estética. Rolf Gemperle tem uma vida dedicada à universidade e à cirurgia plástica. E, como não podia deixar de ser, apresentou memória sobre a atuação do serviço multidisciplinar no tratamento de feridas complexas em hospital público quaternário. É o máximo que pode ter. Certamente com uma das maiores experiências mundiais nessa modalidade de tratamento multidisciplinar. A leitura de sua monografia é fascinante e emociona pela complexidade dos casos tratados, pela qualidade pictórica e pelos resultados excepcionais de reabilitação estética e funcional. Em paralelo, Rolf, seu currículo é retocável e apresenta produção científica impressionante. Rolf é paulistano raiz, nasceu e foi criado na cidade de São Paulo, onde estudou, formou em medicina na USP, fez residência, doutorado e livre docência. Como o querido Rolf já falou, conheci o Rolf quando participei da banca examinadora de concurso para professor cirurgião titular de cirurgia plástica da USP em 2015, quando 3 candidatos se apresentaram, todos muito bem preparados, e o concurso parecia que ia ser difícil, de difícil decisão. Mas Rolf Gemperle se destacou entre eles pela produção científica, pela formação de discípulos, pela erudição e pela postura. E assim, Rolf, eu não tive nenhuma dúvida em indicá-lo para a prestigiosa vaga do Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo. Daí, então, surgiu minha admiração e amizade por Rolf Gemperle, que hoje culmina com essa entrada triunfal na Academia Nacional de Medicina. Ouvimos esse discurso de Rolf, erudito e metrificado, próprio da sua personalidade, organizado. Lembrou seus antecessores, não esqueceu nenhum. Homenageou acadêmicos que admirava e que já faleceram. E aí, Rolf, como você disse, Zé Horácio também, está a imortalidade acadêmica, ser sempre lembrado em todas as ocasiões. Deu uma mensagem que o empossado deve passar à audiência. E, nesse caso, Rolf escolheu criticar a abertura desenfreada de vagas de medicina e a consequente dificuldade de boa formação e treinamento médico que temos discutido exaustivamente nessa casa nos últimos meses. Meu querido Rolf, o corpo acadêmico está mais do que convencido de suas qualidades. Por isso, o consagraram em uma eleição inequívoca. Rolf ficou sozinho na disputa acadêmica, mas não se descuidou da campanha e cumpriu todo o ritual. Rolf também nos deu a lição, como diversos acadêmicos têm dado, de que acadêmicos de fora do Rio podem frequentar a academia com assiduidade. Meu querido Rolf, estimado amigo, como presidente e amante dessa casa, tenho muita esperança de que, dentro de suas enormes atribuições, capacidade de trabalho, Vossa Excelência encontrará tempo e força para se dedicar a essa casa, que hoje o acolhe com tanto carinho, consideração e respeito. Ao final dessa breve saudação, como sempre faço, e hoje provavelmente a 14ª posse que eu dou a um acadêmico, eu peço licença para ler pela 14ª vez uma parte pequena da oração aos nossos pares,
do nosso inesquecível presidente acadêmico Cumplido Santana, que dá nome a esse prédio, que muito amou e que muito fez por essa academia. A oração aos nossos pares resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e fazer por essa casa, meu querido Rolf. E abro aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixasse ou houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, traz sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoa aos que fraternalmente o acolheram. Roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem nasceu para ser pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco. O que não é próprio dela, essa casa desejada. O peristilo é grandioso, mas é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Estimado acadêmico, querido amigo Rolf, nós, seus pares, nessa casa que tanto amamos, almejamos que Vossa Excelência, que hoje toma posse com tanto júbilo, tantos títulos, tantas honrarias, seja um acadêmico comprometido e que encontrará tempo e prioridade na sua vida para se dedicar à Academia Nacional de Medicina. Seja bem-vindo. Agradeço aos presentes, solicito que permaneçam nos seus lugares e peço à comissão de honra que comunique agora, que conduza agora o novel acadêmico Rolf Gemperle ao salão, para ele receber os cumprimentos e os afagos daqueles que tanto lhe querem bem. Celso Portela, Thalita Franco, Fernando Vaz, Jacó Kligerman, Carlos Gesto e Samir Haslan, por favor. Peço também que levem diretamente ao salão e que não fiquem conversando no caminho. Dou essa sessão por encerrada e convido a todos para irmos ao Salão Nobre.